Com a nova legislação do Simples Nacional, existe alguma alteração relacionada à tributação do ICMS e do ISS dentro da configuração dos impostos, tá bom? Nesse contexto, a gente tem uma alteraçãozinha na parte de configuração dos impostos dentro do sistema, onde a tag CFOP e a tag do ICMS, ela tem uma diferença, tá legal? A gente vai passar primeiro pela tag do CFOP e depois a gente vai falar sobre a tag do ICMS. Todas as outras demais tags, elas seguem o mesmo padrão de configuração das empresas do Simples. Então, a gente vai primeiro agora então falar sobre a tag do CFOP. Clicando na tag do CFOP, a gente vai entrar dentro do NCM e dentro lá do NCM a gente vai ter a listinhas com os estados para a gente poder configurar cada um dos estados relacionado à CFOP que a gente vai utilizar. Uma diferença que a gente tem relacionada à CFOP quando a configuração é somente do Simples Nacional é que na configuração do Simples Nacional a gente também configurava a CSOSN aqui nessa tela. Quando a gente altera a regime tributário da empresa para Simples Nacional excesso de sublimite de receita, a gente só tem que fazer a configuração do CFOP. E aí, a gente pode colocar as informações complementares, selecionar o CFOP de venda ou revenda clicando aqui na lupinha e selecionando o CFOP que eu vou utilizar. E também o CFOP quando houver substituição tributária. Basta eu clicar na lupinha e selecionar qual é o CFOP que eu vou utilizar. A mesma coisa eu vou fazer para operações de venda ou revenda para consumo final, colocando informações complementares CFOP para contribuintes e não contribuintes. Caso seja mercadoria de origem estrangeira, basta eu clicar nesse link aqui de baixo e selecionar qual é o CFOP que eu vou utilizar para operações de venda ou revenda, operações de venda ou revenda para consumo final. Posso colocar também as informações complementares e seleciono o CFOP de venda ou revenda ou com substituição tributária e o CFOP para contribuintes e não contribuintes. Clico em salvar, confirmo e a configuração do CFOP para o primeiro estado está feita. Basta agora eu clicar nos demais estados para fazer essa mesma configuração. A partir do momento que eu clico no próximo estado que não seja o estado de origem, eu preencho as informações, aparecem novamente esses dois campos para mim. Clicando nesse primeiro campo, eu posso copiar essas informações para todos os estados da federação. Esse campo de baixo vai copiar somente para aqueles estados que ainda não foram configurados. Então, basta selecionar uma das opções, confirmar, e o sistema vai copiar toda essa informação que a gente colocou aqui para todos os outros estados da federação. Terminei de fazer toda a configuração, eu passo para o próximo NCM. Terminei todos os NCMs, caso eu necessite fazer a configuração específica para um produto, basta eu clicar aqui, configurar a exceção para um produto, selecionar qual é o produto e o sistema vai abrir novamente a lista com todos os estados, onde eu vou clicar no estado e fazer o mesmo preenchimento da mesma forma que eu expliquei para vocês agora há pouco. Feito a configuração, basta eu voltar e pronto. A configuração do CFOP para empresas que são Simples Nacional excesso de sublimite de receita está feita. Para fazer a configuração do ICMS interestadual de FAO, eu vou clicar aqui nessa tag, vou selecionar qual é o NCM que eu vou fazer a configuração e vou selecionar o estado que eu vou fazer a configuração. O sistema vai abrir essa tela onde eu posso incluir informações complementares, basta eu clicar aqui nessa tag, preencher os dados aqui e confirmar. Vou preencher o percentual de fundo de combate à pobreza, vou preencher também a alíquota interna do estado de destino, a alíquota interna entre as UFs, né, a alíquota interestadual, e a alíquota no caso de mercadoria com origem estrangeira, tá bom? A partir do momento que eu preencho o primeiro estado, o sistema vai abrir esses dois campos para mim, onde eu posso clicar aqui nesse primeiro link para copiar essas informações para todos os estados, ou clicar aqui nesse segundo link, onde eu posso copiar essas informações somente para aqueles estados que ainda não foram configurados.
Faço a seleção se eu desejo e clico em confirmar e pronto. O sistema vai fazer a configuração para esses estados. Caso você utilize a opção de copiar as informações de um estado para outro, fica uma atenção, pois aí a alíquota interna de cada estado e a alíquota interestadual ela pode ser diferente dependendo do estado que você está preenchendo a configuração. Então vale a pena verificar se é viável você utilizar aquela opção de copiar as informações para os outros estados, tá bom? Fiz essa configuração, eu vou passar para os próximos NCMs. Caso eu tenha necessidade de fazer a configuração específica para um produto, eu vou clicar aqui nesse link, selecionar qual é o produto que eu vou fazer a configuração e o sistema vai abrir novamente para mim a lista com todos os estados. Basta eu clicar no estado e fazer a configuração normalmente. Clique em confirmar e pronto. A gente terminou a configuração do ICMS interestadual de FAO. E nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre como fazer a configuração do ICMS para aquelas empresas que são Simples Nacional, excesso de sublimite de receita. Como eu falei no vídeo anterior, existe uma diferença na tributação quando a empresa está dentro do Simples Nacional, mas ela ultrapassou o excesso de sublimite de receita. Então, a gente vai clicar aqui na tag do ICMS, vai selecionar o NCM que vai ter a configuração, e aí eu vou selecionar um estado que eu vou configurar. O sistema vai trazer todos os estados da federação. Basta eu clicar no estado que eu vou fazer a configuração, e aí eu vou preencher os campos necessários. Primeiro, operação de venda ou revenda, eu posso colocar as informações complementares, vou selecionar qual é o CST que eu vou utilizar na operação, a modalidade da base de cálculo e também o percentual da alíquota do ICMS. Vou também selecionar qual é para operações para consumo final e contribuintes do ICMS. Vou selecionar aqui a situação tributária, coloco informações complementares se eu quiser. Vou selecionar a modalidade da base de cálculo e preencher a alíquota do ICMS. E para operações para consumo final e não contribuintes do ICMS, é a mesma coisa. Eu vou colocar informações complementares, basta clicar no link, selecionar a situação tributária, a modalidade da base de cálculo e preencher a alíquota do ICMS. Caso seja mercadoria de origem estrangeira, eu vou clicar aqui nesse link e vou fazer o mesmo preenchimento, colocando informações complementares, selecionando a situação tributária e aí preenchendo os demais campos. Fiz esse preenchimento tanto para operações de venda ou revenda, operações para consumo final e contribuintes do ICMS, operações para consumo final e não contribuintes do ICMS, eu vou clicar aqui em salvar. Caso também eu faça operações para clientes que sejam do Simples Nacional, basta eu clicar aqui nesse link e vou selecionar aqui a tributação, qual é a situação tributária do ICMS, a modalidade da base de cálculo e preencher as alíquotas do ICMS e do ICMS no caso de mercadorias de origem estrangeira. A mesma coisa quando for venda para consumo final. Seleciona a tributação, situação tributária do ICMS, modalidade da base de cálculo e as alíquotas pertinentes. E também posso colocar informações complementares caso eu necessite. Clico em salvar. Como é que o sistema vai entender toda essa configuração? A partir do momento em que eu faço uma venda, a primeira coisa que o sistema vai olhar é a configuração do cliente. Se lá no cliente ele tiver selecionado como um cliente do Simples Nacional, ele vai aplicar as regras configuradas aqui nesse link. Caso ele não seja do Simples Nacional, mas a mercadoria que eu estou vendendo seja uma mercadoria de origem estrangeira, ele vai selecionar as configurações feitas aqui nesse link. Caso não seja nem do Simples Nacional, nem mercadoria de origem estrangeira, ele vai aplicar as configurações feitas aqui nessa tela. Fiz todas essas configurações, basta eu confirmar e passar para o próximo estado, onde eu vou fazer novamente todas as configurações com a mesma forma que eu acabei de mostrar. Fiz todas as configurações, a partir do momento que eu faça do primeiro estado, o sistema também libera aqueles campinhos para eu copiar as informações para todos os estados, ou apenas para aqueles estados que ainda não foram configurados. Vou selecionar a opção e confirmar, e a configuração que eu coloquei aqui
o sistema vai copiar para todos os outros demais estados, tá legal? Fiz a configuração de todos os estados, basta eu voltar e fazer a configuração para o próximo NCM. Caso eu necessite fazer uma configuração específica para um produto, basta eu selecionar esse link aqui, vou selecionar qual é o produto que vai receber essa configuração e o sistema vai abrir novamente a tela com todos os estados da federação. Feito isso, eu vou clicar no estado e fazer o preenchimento. Após fazer todos os preenchimentos, pronto, criei uma exceção específica para um produto. E assim a gente finaliza a configuração do ICMS para aquelas empresas que são Simples Nacional, excesso de sublimite de receita. E nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como fazer a configuração do ICMS de substituição tributária. Então basta a gente clicar aqui nesse link. Vou selecionar qual é o NCM que eu vou configurar. E o sistema vai abrir aqui para mim a lista com todos os estados da federação. Eu vou selecionar qual é o estado que eu vou fazer a configuração e posso incluir informações complementares. Basta eu clicar aqui nesse link, colocar as informações dentro desta caixa e confirmar. Vou selecionar a modalidade da base de cálculo do ICMS-ST. Basta eu selecionar aqui nesta lista. Vou colocar o percentual de margem de valor adicionado, o percentual de redução de base de cálculo, o percentual da alíquota do ICMS substituição tributária, o percentual da alíquota do ICMS de operação própria e o percentual da alíquota do ICMS no caso de mercadoria estrangeira. Eu posso selecionar também se eu desejo zerar o MVA nas operações para o consumo final. Basta eu clicar aqui e selecionar esse link. No caso de eu estar fazendo operações com clientes que sejam do Simples Nacional, basta eu clicar aqui e automaticamente o sistema vai abrir a mesma tela de configuração e onde eu vou preencher todos os dados normalmente. Informações complementares, modalidade da base de cálculo e todos os percentuais pertinentes. E também posso zerar o MVA nas operações para consumo final. Feito isso, eu clico aqui em salvar. E como é que o sistema vai entender quando ele é um cliente ou não do Simples Nacional? Lá no cadastro do cliente, você tem a opção de selecionar se esse cliente que você está cadastrando ele é do Simples Nacional. Caso ele seja do Simples Nacional, o sistema vai acatar as configurações que a gente colocou nesse link aqui. Caso ele não seja do Simples Nacional, o sistema vai acatar essas configurações da regra geral aqui, tá ok? Feito isso, eu confirmo e aí eu vou passar para os próximos estados. Quando eu faço a configuração do primeiro estado, que não é o estado de origem, o sistema ele vai abrir para mim aqui esses dois campos, onde eu posso clicar primeiro nesse campo e copiar todas as informações para todos os estados, ou clicar aqui nesse campo de baixo e copiar apenas para aqueles estados que ainda não foram configurados. Aqui também vale um ponto de atenção, pois a alíquota de operação própria e a alíquota do ICMS-ST pode ser que seja diferente em cada estado. Então, vale a pena aí confirmar se é viável você utilizar essas operações. Caso você queira, é só clicar, depois clicar aqui em confirmar e pronto. O sistema vai copiar as informações e preencher de acordo com o que você determinou. Fiz essa configuração para este NCM, eu vou passar para os próximos NCMs. Caso seja necessário fazer a configuração específica para um produto, eu vou clicar aqui, ó, configurar exceção para um produto. Vou selecionar o produto dentro da minha lista e o sistema vai abrir novamente a tela com todos os estados da federação, onde eu vou clicar dentro do estado e vou preencher as mesmas informações da mesma forma que eu acabei de mostrar para vocês, tá legal? Fiz essa configuração, a gente finaliza a configuração do ICMS-ST.